E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, batendo um papo aqui com esse professor show, que é Fabiano Oliveira, professor lá do Dom Luciano, do Colégio Estadual. Professor, você estava falando no final do último bloco. Olha, Dani, eu já comecei a levar essa experiência para fora do Brasil. Você fica assustado inicialmente, né? Porque a gente começa pequenininho e você vai, uma pessoa acredita, a outra fica desconfiada. O meu próprio aluno inicialmente desconfiava. Quando eu chamei, eu tenho uma assessoria de comunicação feita por eles. Então eu tenho alunos que vão fazer jornalismo, que vão fazer teatro, que falam por mim em entrevistas. Então, depois em off, a gente se reuniu e eles disseram assim, eu não confiava, eu estava desconfiado, eu achei que fosse loucura isso. E depois você viu que foi dando certo. Quando é que você vê que dá certo, Tânia? Quando você começa a encontrar professores de fora do estado, começa a dialogar com professores fora do país, como a Argentina. Nós estamos agora para montar uma aula entre nós e uma professora argentina, né, para dialogar, passar informação de um estado para outro país. Então, a escolha do formato do projeto para a língua portuguesa é porque eu percebia que a língua pode dialogar com outras áreas. O jornalismo, por exemplo. Eu tenho alunos que vão fazer jornalismo a partir do projeto. Né? Alunos que já fazem edições, que editam filmes, que fazem roteiros de filmes. Então, a língua acaba dialogando com outras áreas. Filosofia, sociologia. Com todas as áreas. Perpassa. E até dói quando a gente ouve assim, olha, não é porque a gente trabalha, porque geralmente quem trabalha na área de comunicação está muito ligado com a questão da língua portuguesa, mas assim, quando você ouve um jovem dizer assim, olha, eu vou estudar, fazer tal curso, não preciso estudar português. Eu não preciso ler, eu não preciso estudar português. Ele confunde a língua natural dele, que é essa nossa, com a gramática. Lá na Central, no Dom Luciano, a gente tem essa preocupação. Eu dou as regras gramaticais, mas por caminhos diferentes. Eles sabem diferenciar. Por exemplo, fizemos montagem da TVPRP. Nós reproduzimos vocês aqui. E eles sabiam a linguagem que utilizar para um programa, certo? De uma linguagem popular. Eles montaram toda a estrutura de vocês, em forma de televisão, um programa após o outro. Né? Copiando de alguma forma, vendo o estilo, dizer, olha, professor, para o jornal a linguagem é essa. Então, esse é o objetivo e vem dando certo. Nós montamos a nossa aula de tal forma que ela fique antenada com a realidade, se comunicando com o currículo pedagógico que o governo, que o Enem pede. Que sempre foi um grande problema durante muito tempo. Sim. É que assim, o que se passava, a estrutura que se passava num colégio, numa universidade, chocava muito. Quando você saía do colégio, quando você ia para a universidade, quando você saía da universidade para o mercado de trabalho, eram realidades completamente diferentes. Não dialogavam. Para que eu aprendi aquilo se eu não vou utilizar? Exatamente. Hoje, nós temos isso aí. Redações Perigosas, eu levei todos os profissionais, médicos, levei enfermeiros, a Polícia Militar, que está para ir agora, certo? Para conversar com eles sobre isso e depois eles escrevem textos a partir daquela temática. Então, não sou mais eu levo outros profissionais que palestram, comunicam com eles e eles escrevem aquilo tranquilamente, cada um com a sua fraqueza, mas esse texto eu não teria se eu desse uma ordem, escrevam sobre o aborto no Brasil. Pesquisem e escrevam. Eu tive que levar uma enfermeira para mostrar o que é, quais causas, quais consequências, com números, e a partir daí, uma voz daria voz a outras vozes, né, de autoria. Então, é um projeto, eu não chamo mais nem de projeto. Hoje, eu falei com a minha diretora, quero mandar um abraço para a minha diretora, esse projeto existe por causa dela, né, Marli Barreto, que abriu as portas, porque é difícil acreditar em um professor recém-chegado na escola pública. O segredo do sucesso. Diretor e professor, quando andam juntos, certo? A parceria funciona. Né? Então, vem funcionando, vem fazendo sucesso fora. E dá um retorno para a própria escola. Para a própria escola, né? Isso que nós comentamos. Aí depois vem a família, que é importantíssima a parceria. Eu tenho mães, por exemplo, que partilham o meu trabalho o tempo inteiro. Se eu coloco uma foto, meia-noite ela compartilha, porque faz parte da educação. Então, a dona Adriane, aquele abraço, não posso falar nela. A dona Ivone, que a filha dela faz parte do meu projeto. Certo? São duas mães. A dona Cessa. Está tudo muito conectado, a família, o aluno, o feedback de todo mundo. Para você ter uma ideia, as paredes da minha sala, as cortinas foram colocadas por mães, que eu não sabia usar o instrumento, e ela foi lá e colocou. Subiu na escada, forrou, fez a cortina e colocou lá. Então, aquele projeto é vivo porque não foi feito por mim. Ele foi pensado por mim, executado pela família. E traz, como pede a nova pedagogia, o pai para a sala de aula, para saber qual é a realidade que está acontecendo ali. Né? Por isso que a gente consegue dialogar também com esses jovens de hoje. E assim, trazer essa realidade, como você está trazendo, para a sala de aula, levando para a sala de aula, levando, por exemplo, pessoas de diversas áreas,
Gente, além de ser um ponto, uma ferramenta fantástica para despertar o interesse dos alunos, o próprio Enem, a estrutura agora para aprovação, para entrar na universidade, também exige isso. Não está mais aquela coisinha que você vai estudar tudo a mesma coisa. Ela exige uma bagagem cultural, ela exige todo um conhecimento. Ele vai lá resgatar tudo que você aprendeu, não só na sala de aula, mas esses assuntos paralelos. Vai conectar. Né? Hoje, eu costumo dizer que o nosso projeto é um ateliê de linguagens. Porque quando você coloca literatura, com teatro, com a poesia, com a música feita por eles, eu tenho alunos que compõem músicas, paródia, que dizem assim, vamos fazer uma paródia para amanhã, e ele não cria mais a paródia, ele cria a própria música para dar aula de funções de linguagem, que eu uso depois. Eu tenho alunos que fazem paródia, quando eu não crio, eles criam. Então, o Enem pede esse diálogo, e aí o projeto que nós temos hoje faz essa conexão. Não é? Ele deixa de estar na caixinha da língua portuguesa para fazer com que ela dialogue com o jornalismo, com a sociologia, né? Com a geografia, para dar aula de literatura, quando eu falo sobre os sertões. Então, é por isso que eu brinco, assim, olha, aqui é um ateliê de linguagens. Nós estamos hoje misturando linguagens, mas foi um processo também que vem ao longo de 2 anos, né? A gente vai buscando resultados, colhendo, falando com um, falando com outro aluno, percebendo as diferenças entre eles, descobrindo talentos, caminhos. Eu acho que isso é importante, é interessante. É um objetivo do nosso projeto, né? E é um projeto, assim, gente, que tem um significado, uma representatividade muito maior do que o ensinar a língua portuguesa e a literatura, porque você acaba, a gente está vendo aí, está mexendo ali com as pessoas, está fazendo as pessoas acreditarem. Por exemplo, o aluno achava que não conseguia. Quando ele começa a olhar e acompanhar isso sob essa perspectiva, esse novo olhar, ele olha, peraí. Eu consigo. Eu consigo. E vai lá e consegue e se redescobre. Nós temos um evento na Orla chamado Vitrine Literária, que eles fazem edições de filmes e de televisão, que às vezes nós mesmos, profissionais, ficamos sem acreditar e perguntando, foi você que fez? Eles vão e fazem em minha frente. O Vitrine Literária acontece em janeiro, na Orla de Atalaia, com telões gigantes, profissionais, com luzes que é utilizado em shows profissionais para que eles mostrem o trabalho dele quando saem das páginas para a prática. Eles reproduzem filmes como Ver o Pôr do Sol, Senhora, reproduziram esse ano toda a obra de Chico Buarque, vão transformar tipologias, que é interessante. Você pegar uma música e transformar em poema ou em teatro, a partir dali. O nosso trabalho agora é esse, para a Vitrine Literária. Vamos falar de Chico Buarque, Vinícius e Tom, e eles vão pegar as obras desses 3 grandes artistas, transformar em filme, transformar em poesia, refazerem músicas e arranjos e pesquisarem o engajamento social dele com a realidade do seu tempo e com o presente. Então, esse tipo de trabalho realmente dá um trabalho muito grande para mim, para eles, mas o resultado é prazeroso. Quando você vê o trabalho do menino em público, que olha no olhar dele e diz, professor, eu consegui fazer isso. Vocês são as estrelas disso aqui. Nós temos um palco e o holofote é seu. Eu até posso produzir com você, mas é você quem vai dar o tom final. Ainda sobre esse trabalho, professor, a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já, 2 minutos.